Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas, né? Já se foi o primeiro semestre, agora a gente começa o segundo semestre, terceiro bimestre. Nós aprendemos bastante coisa já sobre literatura. Seu tio disse para vocês no começo do ano. Nós aprenderemos no primeiro ano 6 escolas literárias, 6 estilos que se pode fazer literatura em língua portuguesa, Portugal e Brasil, né? E a gente aprendeu então desde a fundação de um país chamado Portugal, lá na Europa, o início da língua portuguesa, o galego-português, e a partir do momento que eles começam a fazer literatura, a arte da palavra se utilizando da língua, falada ou escrita. E lá em Portugal, eles começam fazendo as cantigas trovadorescas. Por isso que o primeiro momento da literatura a gente chama de trovadorismo. Depois há uma passagem do tempo, a gente vê a importância do contexto histórico, porque é através da mudança da história que a literatura vai mudando junto. Então houve um momento em que a Idade Média vai se acabando, vai se iniciando um novo pensamento humano, mais racional e um pouco mais voltado aos pensamentos clássicos, né? Lá de Grécia, lá de Roma. E nós passamos por um período de transição que nós chamamos de humanismo. E no humanismo nós vimos o teatro moralizante do Gil Vicente. Lembram? A farsa de Inês Pereira, o Alto da Barca do Inferno. E depois a grande transformação que vem com o Renascimento e uma escola literária chamada classicismo. E no classicismo, o maior poeta da língua portuguesa, Camões. Nós vimos tanto o Camões lírico com os seus sonetos, quanto o Camões épico com os Lusíadas. E depois nós vimos que no Brasil escreveram algumas coisas, né? Algumas informações e também alguns textos formativos, né? Os padres, os jesuítas que aqui estiveram, passavam informações para a coroa, né? Para Portugal, e também vieram para catequizar os índios e espalhar a ideia do cristianismo para os povos recém-descobertos, que a gente chama ali de literatura informativa e jesuítica. Então, na verdade, nós vamos ter o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. Agora a gente começa uma nova escola literária. E como é que se começa mesmo uma escola literária nova? Mudanças na história. E o que aconteceu de tão drástico assim, tio Fábio, para que a gente tenha uma nova escola literária em língua portuguesa e em outros lugares também, né, no mundo ocidental? Mas especificamente ali na Península Ibérica, ali em Portugal, aconteceu o seguinte: como a gente sabe que no século XVI, 1500 e pouco, estava no auge o Renascimento, né? Michelangelo, Da Vinci, Camões, Shakespeare, e com um pensamento muito pro racional, a criação humana, a razão, os questionamentos da ciência, teve gente que ficou chateadinha. Quem? A igreja. A Igreja Católica ficou um pouco chateada, compreendeu? Perdeu poderes, etc., para o racionalismo. E, de repente, a igreja resolve contestar esse excesso de ciência, esse excesso racional, essa tentativa de retorno a um pensamento greco-romano que não era nada ligado à questão do cristianismo. Ficou chateadinha. E ficou mais chateadinha ainda a igreja quando acontece o quê? A reforma protestante. Alguns cristãos consideraram que estava acontecendo uma série de erros de prática da Igreja Católica. E esses cavalheiros, liderados por Martinho Lutero, nós estamos falando em questões de pensamento, né? O Lutero, então, cria o que a gente chama de reforma protestante. Ele resolve que a Bíblia deve ser entendida por todas as pessoas, então ele traduz a Bíblia para o alemão, no caso, e a partir dali as outras línguas também traduziram, e a Bíblia não estaria mais em latim, e tão inacessível às pessoas todas. E ele discorda daquela venda de indulgências, né, de cartas com terrenos no céu, etc. Então ele cria um novo pensamento para o cristianismo, e muitas pessoas passam a ser protestantes. A Igreja Católica
chateadíssima. Como é que chama mesmo? Reforma protestante. A igreja faz o quê? Uma contra-reforma. Ela dá o golpe. Ela diz, não me venha com reforma que eu faço uma contra-reforma. E o que significou essa contra-reforma católica? A contra-reforma dizia o seguinte, você tem que ter um pensamento católico, senão nós vamos tomar algumas providências contra você. Uma delas, vamos fortalecer o Tribunal da Santa Inquisição. O tribunal que julgava todas aquelas pessoas que criticavam os ensinamentos católicos, compreendeu? Muitos judeus, os protestantes, os que não tinham religião definida, os que fugissem ao pensamento tão fixo da Igreja Católica seriam julgados no tribunal, formado por padres, evidentemente. E as pessoas poderiam ser colocadas num churrasco, e a pessoa seria o churrasco, né? A pessoa era queimada na fogueira, porque era contrária aos pensamentos da Igreja Católica. É óbvio que os católicos também pensaram de uma outra maneira, do tipo, vamos reeducar as pessoas para o pensamento católico e educar aquelas pessoas que foram recém-descobertas em novas terras, para que elas sejam sempre católicas, cristãs católicas. Criaram então uma companhia chamada Companhia de Jesus, e a criação dos padres jesuítas. E resolveram que o ensino do catolicismo seria um pouco mais fácil, mais próximo do povo. Vamos atrair de novo as pessoas para o pensamento cristão católico. Então, o grande momento que acontece aqui é a contra-reforma católica. Por que interfere na arte? Por que interfere na literatura? Interfere pelo seguinte, os artistas não tinham mais a liberdade de pintar como pintavam, de esculpir como esculpiam, de criar músicas como criavam, de escrever como escreviam. Elas deveriam se ater a um pensamento católico, elogioso ao cristianismo e ao catolicismo. Os artistas gostaram disso? Não, porque é censura, né, gente? Então, a Contra-Reforma censurava, de alguma forma, o pensamento artístico-cultural. Não acharam muita graça, não, compreende? E começaram a fazer aquilo que todo artista bom sabe fazer. Fugir da censura. Como fugir da censura? Vamos imaginar na escultura como que eles poderiam fazer? Eles, por exemplo, recebiam algumas encomendas, muitas encomendas, por sinal, da própria igreja, pedindo esculturas belíssimas para igrejas, etc., monumentos, museus. E eles tinham então que fazer aquelas esculturas todas voltadas para um pensamento do divino, do celeste, do céu. Mas eles estavam ligados àquela estética renascentista, greco-romana, tão bonita, que esculpia o ser humano tal qual a natureza o apresentou para nós, com toda a sua beleza, né? Os cavalos, as plantas. As pessoas queriam continuar fazendo aquela mimesis, aquela arte toda imitando a beleza da natureza. Mas a igreja queria que fosse muito mais para o divino. Então, um escultor, por exemplo, ele poderia fazer o quê? Usar de muitos artifícios, adornos, enfeites, filigranas, detalhes na escultura que fizessem com que os censores e críticos olhassem para todos aqueles detalhes e ficassem meio confusos. Peraí, mas está falando de céu ou está falando de terra? Não sei. Tem um escultor maravilhoso que foi pedido para ele esculpir uma santa maravilhosa. E ele queria colocá-la bem humana, mas a igreja queria bem celeste. Mas ele conseguiu fazer o quê? Colocar a santa deitada, com os braços erguidos para o céu, com os olhos fechados, com uma roupa toda esculpida, com muitas filigranas, muitos detalhes, o cabelo com muitas filigranas, muitos detalhes, muitos ornamentos. E algumas pessoas, quando viram finalizada aquela escultura, pensaram, meu Deus, que posição divina, ela está concentrada orando. Mas alguns olhavam e diziam assim, nossa, parece que ela está tendo um êxtase sexual, porque ela tinha uma posição de quem estivesse sentindo um prazer humano, terreno. Pegaram a dúvida, é céu ou é terra? É aí que se forma o barroco. Os artistas do barroco vão estar nesse desequilíbrio. E agora?
eu falo da terra, eu falo do céu. Na dúvida, a gente cria um novo jeito de fazer arte, o barroco. Esse é o nome dessa escola literária, barroco. E essa palavra vem de uma pérola. As pérolas, como vocês sabem, elas são redondinhas, né? Aquelas joias redondinhas que vêm das ostras, etc. E que as pessoas cultivavam e colhiam do mar essas ostras, tiravam delas as pérolas. As mais redondinhas formavam joias maravilhosas. Algumas eram tortinhas, deformadinhas, diferentes. Que nome davam a essas pérolas diferentes? Barroco. Então o barroco vem de uma pérola deformada, diferente. Tem valor? Não tem valor? É bonito? Não é bonito, mas está torto, compreende? Então o barroco vai se apegar a essa antítese, essa dualidade. E agora? É terreno, é celeste, está torto, está certo. Isso é o barroco. E na literatura? A mesma coisa. Os poetas iam colocar muitas figuras de linguagem, nós já estudamos, muita metáfora, muita antítese, muitas anáforas, repetições, algumas figuras de linguagem que nós aprendemos. Eles vão usar muitas, o hipérbato, né, a inversão da ordem das palavras na oração. Quando seu tio diz para você assim, responda sempre uma resposta dissertativa com sujeito, verbo, complemento. SVC. No caso, eles vão inverter, eles põem primeiro o C, depois o S, depois o V. Compreende? Então eu troco o sujeito, verbo, complemento na oração e isso se chama hipérbato. E os escritores do barroco vão usar muito para confundir a censura da Igreja Católica do que a gente chamou de contra-reforma. Pegaram o jeito, meus pequenos? E aqui no Brasil, o que estava acontecendo? Um momento de grande importância cultural no Brasil. A descoberta do ouro em Minas Gerais, o enriquecimento de muitas pessoas em Minas Gerais e mais especificamente em Vila Rica, Ouro Preto. Onde está tudo isso, tio Fábio? Está na apostila 3, que a gente inaugura agora, né? A gente vai estrear essa apostila aqui, 3, e nós estamos na página 60. Isso que o seu tio acabou de falar para você está na página 60 até a página 62. Muito simples. E a gente vai continuar com o barroco, porque é uma escola literária muito importante, com grandes escritores. E há belíssimos poemas que nós vamos trabalhar. Alguns engraçados, mas a gente vai se divertir. Bem-vindos para esse novo semestre, para esse novo bimestre, e muita saudade de vocês. Um beijo do tio Fábio. Até a próxima aula.